Olá, geminianos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli e vamos fazer uma leitura geral e atemporal para o signo de Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Olha, eu não costumo fazer leitura invertida, às vezes aparece na leitura algo que pode ser dos dois lados. É aquela coisa, né? A gente, se for para ser qualquer coisa, então nem precisa ter o signo, certo? A ideia é que aqui eu faço na perspectiva, por exemplo, de Gêmeos, tá? Tô lendo para a perspectiva de Gêmeos. Às vezes aparece algo que pode ser invertido, certo? E quando alguma coisa fica mais clara, que é do próprio signo que eu tô lendo, como já aconteceu, eu me lembro bem de Libra, numa leitura, que eu falei, olha Libra, você acabou fazendo uma escolha aí e tal, não foi legal. Então, claro que tem gente que vai sentir que pode ser invertido, né? Tudo bem. Mas não faço exatamente, é geral, não. Eu tô lendo provavelmente para um público X, né? Se aquilo não for ressoar com você, tá tudo bem, tá? É nesse sentido, tá bom? Porque senão fica complicado, né? Então eu posso falar qualquer coisa, né? Não preciso nem falar do signo, concordam? Vamos embora. Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Se eu precisar entender um pouquinho melhor, eu complemento as cartas, tá? Opa, perdão, acabei puxando aqui. Vamos lá. 6 de paus. Muito bom, começamos bem. 2 de copas. E o Papa. Eu já falo muito forte aqui a retomada de algum tipo de relacionamento, tá? Aqui, relacionamento mesmo, né, de morar junto, casamento e tudo mais, mas pode ser também retomada de relacionamentos familiares, né? Tava brigada aqui com alguém e aqui tem algum tipo de... Assim, a gente, com o 6 de paus, antes a gente tem o 5, né? Então, no 6 de paus eu consegui vencer esses conflitos. Aí, gente, esse conflito pode ser desde situações, né, que são minhas, da outra pessoa, ou pode ser conflito mesmo material, às vezes, né, eu tô competindo, eu tô brigando por alguma coisa. Ou, às vezes, o conflito é totalmente emocional mesmo, né, então pode variar. Mas a questão é que, seja lá qual tenha sido o conflito, né, aqui tem uma retomada. Se for trabalho, a gente tá falando de sócio, tá, principalmente. Mas eu trabalho para uma empresa. Se você estava aqui, você teve algum tipo de atrito, né, com algum tipo de colega, e eu sinto que aqui você tinha uma boa relação, depois teve algum tipo de atrito, aqui provavelmente há uma reconciliação no sentido de pelo menos ter uma reaproximação, tá? Mas vamos continuar aqui pra gente ver. O valete de espadas, 3 de copas, e os enamorados, a gente tem 2 energias yin aqui, tá? Nesse baralho, que aliás está ali, The Relative Tarot, eu vou deixar, não posso esquecer, gente, eu gosto de ler o tarô, acho que eu já comentei, né? Editar essas coisas, eu não faço edição, mas até colocar toda a parafernália, às vezes, no vídeo aí, eu também não curto, sabe? Às vezes não dá tempo, toma tempo, né? Mas eu vou ver se eu não me esqueço de colocar o link para quem quiser me ajudar e conhecer o tarô, né? Desse tarô. Eu acho ele bem bonito, tá? Ele dá um clima meio... Ele fala de essa questão desse tarô, só tô fazendo uma parte aqui. Essa autora, na verdade, já tem um livro. Ela é mais especializada em constelação familiar. Particularmente, eu falo para vocês... esse tarô, então, traz 3 enamorados, né? Então, a gente tem uma mulher, um homem, 2 homens e 2 mulheres. E eu interpreto aqui na relação... e aí, aqui pode ser uma relação onde a gente está falando da gente integrar o nosso yin, né? Talvez, às vezes, a gente quer mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente tem mais ou menos o mesmo yang, a mesma forma de agir. Mas, às vezes, na nossa essência, a gente é diferente. A essência diferente, ela é mais difícil da gente perceber, né? A gente vai perceber a essência diferente quando a gente tem que fazer grandes movimentos, não é? É que nem uma árvore, né? Você tem ali as raízes, o caule, né, os galhos, as folhas, bate um vento, então eu sou uma árvore, você também,
Então a gente balança tudo, mas a gente está firme ali. Mas quando a gente começa a ter situações onde as raízes elas vão estar sendo recebendo algum tipo de pressão, então vamos supor que não fosse qualquer vento forte, a gente tivesse um furacão, aí aqui a gente vai perceber, né, quem tem mais raiz ou não, é o yin, né? Então, e isso vai ser, muitas vezes a gente vai entender o yin no conflito, né? Quem é mais resistente, quem se mantém firme nos seus valores. Eu gosto muito de você, né? Então a gente tá junto, seja de maneira íntima ou seja de maneira profissional. Bateu o primeiro ventinho, o outro já começa a espernear e tal, se desestruturar, já aparece outra pessoa, já não te trata igual, né? Pode acontecer isso, tá? Então é aquela pessoa que você sabe, o que você pode fazer aqui? Eu vejo que há uma reconciliação realmente, e essa pessoa, o que você vai fazer provavelmente aqui, né, Gêmeos? Você se reconcilia, mas sabendo, né, que aqui vocês têm lá no fundo valores diferentes, porque você pode ser a pessoa assim, tipo, olha, tanto faz se o mundo tá acabando ou não, eu me mantenho firme, eu tenho uma palavra com você, eu me mantenho firme com você, tá? Então, aqui tem muito disso, né? Teve algum tipo de conflito aqui, que aí provavelmente está vindo meio forte nas últimas leituras, principalmente nas de julho. Essa leitura é atemporal, né, gente? Mas eu sempre falo que cá entre nós, o nosso segredo não existe. No passado já foi, não existe. Ele existe dentro de nós. O futuro também não existe. Ele existe como probabilidade das nossas experiências. Então, só existe o presente, tá? Então, obviamente que quando a gente faz uma leitura, provavelmente eu devo estar vendo um trecho do destino, né? Um caminho aqui, não é? E talvez um outro tarólogo ou taróloga esteja vendo um outro lugar, certo? Porque talvez também, né? Imagina que a gente é um monte de teia, né? É uma teia. Somos teias, né? Nós com a gente, por dentro, por fora, com as pessoas, com o universo, com as outras vidas. Então, imagina um negócio bem truncado mesmo, né? Então, a gente... eu até esqueci porque eu falei da teia, me veio um monte de imagem, e aí depois eu perdi até o fio da meada. Bom, enfim, se voltar eu falo. Mas a ideia é o seguinte, aqui, você... ou a outra pessoa, aqui sim, pode ser da outra pessoa também. Ela tinha alguns tipo, a gente percebeu que temos valores diferentes. Então, eu tenho um trato com você, eu não vou arredar o pé, não importa, né? Que, por exemplo, se for casamento, até que a morte os separe, né? Então, lá, quando tava tudo bem, quando a maré tava boa, parecia fácil, até que a morte nos separe. Aí veio uma crise, estamos sem dinheiro, aí começa, não acho você tão legal, e assim vai, né? Isso é muito comum a gente ver, por exemplo, em casal, né, quando eles passam por dificuldade. Eu sempre percebo que casal que passou dificuldade junto é muito, muito ligado, não é? Então, as dificuldades, elas servem é um teste, né, pra gente ver se existe realmente amor. E o amor aqui, obviamente que não é só o amor eros, né, mas muitas vezes é essa coisa do ideal, nós vamos estar juntos, é família, então, né, é família, beleza, vamos embora. Tem algo maior do que a pisada na bola de alguém, não é? Ou a própria minha pisada na bola. Eu tenho que relevar, tem que ir um passo acima aqui de uma situação. Se for profissional, essa situação, ela não vai ser tão pessoal no sentido, não, porque é família e tal. Mas, por exemplo, pode ser um sócio ou um funcionário ou alguém que para você, por mais que você tenha se decepcionado ou aqui as diferenças ficaram bastante claras, no fundo, você e essa pessoa, você essa situação, você essa empresa, são situações que quando estão juntos e estão bem também, ninguém segura, né? Então, o que você precisa é acertar aí as suas diferenças. E não é mudando o outro, né, que a gente acerta as diferenças. A gente tenta entender os limites dessas diferenças, respeitando as diferenças, né? E muitas vezes nos valores que a gente pode ter uma percepção de algo muito diferente da gente, muitas vezes também dentro dos valores tem algo em comum. Então a gente tem que tentar procurar aquilo que está em comum, né, dentro desses nossos valores. Eles podem não ter a mesma palavra, por isso que eu não sou uma pessoa que gosta da palavra, eu gosto da função, né? Qual a função daquilo? Porque a função, ela vai além da palavra, né? Então, deixa eu ver se eu consigo exemplificar, porque nem sempre é fácil, né? Assim, de bate pronto. Mas, de repente, uma pessoa, você está no trabalho, uma pessoa quer crescer porque quer construir mais, né? Quer construir mais, quer expandir um negócio, ok?
Tem vantagens? Tem, vai empregar mais gente e tal, vai ser bom, né? De alguma forma, para aquela região, para aquelas pessoas, tudo vai ser muito bom. Então, estamos expandindo. A outra pessoa, ela quer que tenha valor o que ela está fazendo, que seja importante. Só que às vezes ela vê esse importante de uma maneira muito específica. O que essas duas pessoas têm em comum, né? Uma quer crescer, beleza, mas a outra quer valor. Então, o que elas vão ter em comum? Quando crescer, vai ter mais gente que você vai conseguir colocar ali, portanto, você vai estar ajudando mais pessoas, né? Então, tem um tipo de valor, né? Ou essas outras pessoas, conforme a gente cresce, a gente pode ter algo aqui que eu possa dar um significado, fazer um trabalho ali mais específico. Às vezes eu não trabalho com isso, posso ser uma empresa de tecnologia, por exemplo, mas eu posso ter aqui eu começo a crescer, ter um departamento onde eu possa tratar, por exemplo, né? Eu começo a expandir, eu posso ter agora um departamento, porque também não é simples assim, foi o departamento, né? Porque não é tudo, as coisas não são tão simples como a gente imagina, né? Aí eu coloco o departamento, sei lá, para cuidar de outras questões, ou para ter um acesso, fazer um trabalho mais social, né, fazer parte da comunidade. Vocês entendem? Cara, a gente pode estar falando, às vezes, de uma empresa pequena, uma empresa, por exemplo, eu moro numa cidade do interior, vira e mexe, abre, né, uma loja de doce, um pão artesanal, e eu sempre torço para todo mundo dar certo, porque eu acho isso muito legal. Quanto mais diversificado, mais interessante. Mas no começo, né, a gente tem que ver o que a gente tem em comum. Então, pode ser que nesse conflito que vocês tiveram, foi por causa de algum tipo de crise, né? E na crise, há escassez. E na escassez, a gente tem que fazer escolhas. Aí fica claro, quando eu faço uma escolha, qual é o meu valor, qual é o meu objetivo nessa relação e qual é o objetivo do outro. O que tem que ser encontrado aqui dentro dos dois ins, porque é aqui que vocês vão se unir, mesmo que pareça muito diferente os nossos valores, o que eles têm em comum? Qual é a intersecção? Que nem, por exemplo, aqui eu não tenho intersecção nenhuma, mas se eu faço assim, ó, né? Parece que é a mesma carta. Por quê? Porque aqui eu tenho uma intersecção. A intersecção é esse pedaço aqui. Eles são bem iguais, não é? O resto da carta é completamente diferente. Mas então, neste momento, eu tenho que me conectar naquilo que eu tenho ligação. Porque se eu me conectar com a diferença, vai ser complicado. Eu tenho que me conectar com aquilo que é o mesmo objetivo. E essa volta por cima, agora falando de gêmeos em específico, claro que ela tem a ver com você conseguir também, se você está desempregado ou desempregada, um trabalho, não é? Então, existe essa felicidade, esse momento aqui com a carta do Papa também de maior segurança. Segurança em que sentido? Não é que a carta do Papa traga exatamente segurança, mas ela traz, claro, o 4 é o 4 mais 1, né? O 5 é o 4 mais 1. Então, eu tenho essa segurança, mas eu também tenho algo a mais. Essa segurança, ela tem a ver com eu me sentir amparado ou amparada dentro de um lugar onde tem outras pessoas, tá? Então, na carta do Papa, eu preciso ter essa questão da gente ser fiel, né? Ter alguém que a gente possa confiar, né? Ter aqui pactos, né, que todo mundo vai cumprir, certo? Sem esse medo. Imagina que você está trabalhando com alguém e você tem que estar preocupado o tempo inteiro, né, se essa pessoa, ela realmente é fiel a você ou não. Você gasta uma porcentagem de energia enorme. Quando as pessoas perceberem que quanto mais elas encontrarem pessoas, aliás, a nossa sociedade, que quanto mais a gente tiver palavra, né, e cumprir esta palavra, que isso é uma coisa super natural no Oriente, né, não quer dizer que não tenha problemas, né, óbvio, vocês sabem disso. Mas quanto mais eu cumprir a minha palavra, mas na verdade não só é bom para mim, né, como socialmente também, se todo mundo faz isso, a gente para de gastar energia à toa, certo? E aí a gente consegue construir mais, tá? Então eu paro de ter desperdício de energia, né, quando eu tenho compromissos, tá? Porque eu paro de me preocupar, eu não preciso me proteger, não é? Quanto mais, se eu não tenho confiança, eu tenho que me proteger, porque isso é natural. E quando eu tenho que me proteger, pensa, se você não tem confiança onde você mora, você começa a ter, eu vou então morar no condomínio, então eu vou por isso, então você começa a gastar dinheiro, que poderia estar dentro de outras coisas, né? Você podia estar construindo outras coisas que tem mais a ver com você, ok? Aqui também pode estar muito forte uma questão de você começar um trabalho, um projeto, e você, no paralelo, ou até por necessidade, porque vai ser importante, você começar algum tipo de curso, tá? Mas seja lá o que for, o 3 de Copas fala de celebração. Pode ser que para alguns aqui tenha mesmo essa decisão, né? De se, por exemplo, aí vai ser uma parcela, né? Vamos abrir um parênteses aqui.
de se concretizar um casamento mesmo, porque o Três de Copas fala de celebração e de festa, né? E a carta do Papa pode falar de casamento, tá? Mas se for decidido isso, pode ser um negócio muito rápido também. Por exemplo, aqui pode acontecer de você reencontrar alguém que você já conhecia, né? Assim. Só que aí, quando você retoma essa relação ela já se torna uma relação... sabe aquelas relações que você conhece há muito tempo, tudo, mas assim, não teve uma relação. Pode ser que você ficou uma vez, às vezes você nem ficou, mas aí quando você reencontra, você não quer perder tempo. Seria isso. Por isso que a velocidade é, de certa forma, alta. Mas, Vivi, por que você está falando tanto de restaurar? Porque quando a gente fala do 6 de paus, significa que tinha muito conflito. Para ter aqui também alguma parcela, porque nem todos geminianos e geminianas são iguais, pode ser também que você superou, se você tem aqui uma questão de associação, e está muito forte para todos os signos essa questão. Se você tem essa questão de associação, ela pode ser simplesmente que você resolveu aí algum tipo de conflito interno, em, por exemplo, não, pô, chega, né? Eu quero ter um relacionamento mais sério, né? Pô, eu quero ter amigos, um grupo mais coeso, né? Então, assim, pode existir, sim, né? Essa coisa de você se abrir, né? Para confiança, tá? Eu sinto que há uma maior confiança aqui nessa nova fase em relação aos relacionamentos. Isso é brindado, com certeza. E o segredo de tudo isso, seja para você entrar nessas relações novas, né? Ou reconciliação, que aí é geral, né, desde a amizade, vocês já entenderam, é eu encontrar o que eu tenho em comum com a pessoa, tá? Pode ser também que isso tenha sido um grande aprendizado aqui para vocês, né? Nem sempre aquilo que a gente pode estar fazendo as coisas juntos, dá muito certo, mas é exatamente no momento da crise é que a gente vê se tem valores semelhantes ou iguais ou alguma coisa em comum. Alguma coisa precisa ter em comum. Tem valores, gente, que às vezes pode acontecer de você não falar, realmente eu percebi que a pessoa com quem eu tava, tal, não, ou eu tô, não, os valores são completamente diferentes dos meus, então eu não quero isso, não é? Não consigo achar nada em comum, a gente não consegue encontrar. Então, de repente, também aqui a gente pode falar de decisão. A decisão pode ser o quê? Olha, eu vou querer estar em relacionamentos onde eu encontre isso, né? Para mim, eu percebi, depois de uma crise, de conflitos, que isso realmente é o que mantém a base. E aí eu vou indicar, porque eu indiquei para uma cliente minha, acabei assistindo com a minha filha, porque é demais, né? Mas é só um episódio, que é o Marco Polo, né? Lá da Netflix. Eu não gostei muito da segunda temporada, para ser sincera, né? Eu gostei muito da primeira temporada. Às vezes a gente também não tá com o espírito para assistir, né? Mas é uma super produção, é maravilhoso. E tem um monge Shaolin, chinês, né, na época do Marco Polo. Quando a gente fala que Marco Polo veio da China, assim, a região lá, mas ele era dominado pelos mongóis, tá? Então, ali tem o Kublai Khan, né, que se eu não me engano é neto, não me lembro agora, do Gengis Khan, tá? E aí, é bem legal porque eu não sou professora de história, mas tem muita coisa que realmente parece ser bem fidedigno, né? Mas tem esse monge, eles acabam, né, eles estão invadindo a China, tudo, e esse monge tá lá. E aí tem um episódio específico chamado 100 Eyes, que fala especificamente de como surgiu esse monge, né, na corte ali do mongol, né, e ele acaba tendo essa interação com Marco Polo, certo? De certa forma, eles são, entre aspas, prisioneiros. O Marco Polo não é exatamente prisioneiro, a história é bem legal, gente, assista, tá? Assim, é super produzida, é muito bom. Mas é muito interessante, tá? E ele fala o seguinte, né? Então ele acaba sendo recrutado, que ele é um mega de um ali na história, ele mata os melhores, assim, num piscar de olhos, sozinho, os melhores guerreiros mongóis, né? Só que o que acontece? O Khan ali, né? Vou chamar de imperador só para vocês entenderem. Ele quer que ele treine o filho dele, seja o general, né? E fala, pô, eu sou chinês, como é que eu vou fazer isso? Enfim, tem toda a história. Mas ele fala, o mais importante, a primeira coisa que você tem que aprender é a ter base, entende? E é isso que vocês vão aprender. Vamos supor que fosse um negócio em si. Você vai aprender o seguinte, por mais que a coisa pareça ser muito boa, expansiva, ela tem base, ela tem lastro. Então, por exemplo, eu tô aqui, eu sei que eu tenho um público fiel, entende? E é nesse público, depois de um tempo, que a gente tem que se concentrar. Porque esse público tá ali, essa é a minha base, entende?
Então, vai haver momentos de às vezes tá favorável, o assunto tá interessante ou não, mas é a base, é a sua base, são os seus valores, é aquilo que você acredita, é aquilo que você tem conexão que vai valer. Por quê? Porque você superou aqui algum tipo de crise, tá bom? Queridos, eu nem precisei pegar outras cartas porque aqui ficou bem claro, tá? Às vezes a gente tem eu tenho dificuldade só com as cartas de entender algumas dinâmicas, é porque eu tô fazendo para todo mundo, né? Para muita gente, né? Tem que trazer vários aspectos, mas eu achei uma leitura bastante clara, assim, bem bacana, tá? Tudo de bom para vocês. Eu vou abrir os comentários de novo. E aí eu sempre brinco, né, se os estrupícios, né, que saem xingando, coisa de baixo calão mesmo, né, não sei o que a pessoa tem na cabeça, em começar a encher o saco, agora eu tenho uma lista, né, a verdade que eu nunca fiz, mas agora eu comecei a fazer boletins de ocorrência, né, então assim, acaba que eu não posso, vocês não podem comentar, eu acabo não vendo o que vocês gostam, então eu não vou mais me fechar, né? Porque tem gente idiota, tá? Então eu vou abrir os comentários aí para quem quiser fazer, tá? Fiquem com Deus, um beijo e até mais.